Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. A gente já tem praticado muito, né? A gente tem praticado como a gente se relacionar mais com Deus, como a gente ficar mais próximo, mais íntimo de Deus. E na aula de hoje a gente vai aprender a praticar mais um pouquinho o que a gente pode fazer para que a gente conheça mais a Deus, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Lembra? A nossa ideia principal do tema vai estar aí na tela. Comprometimento é fazer um plano e colocá-lo em prática. Então, semana passada, durante toda a semana, eu espero que vocês tenham colocado em prática ler a Bíblia. Lembram? A gente praticou isso, que a gente escuta, a gente ouve Deus lendo a palavra dele, né? E hoje a gente vai aprender uma outra forma de praticar, conhecer mais a Deus. E aí, quando a gente pensa em Jesus, tem muita coisa que a gente não sabe dele. Por exemplo, o que Jesus mais gostava de brincar? A gente não sabe, não está escrito na Bíblia. Qual será que era a cor preferida de Jesus? Será que era verde? Será que era azul? Amarelo? Não sei. A gente pode achar, mas ninguém tem certeza. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe de Jesus, mas tem uma coisa que a gente tem certeza, que Jesus, ele amava conversar com Deus. Jesus, várias vezes na Bíblia, a gente lê que ele saía do lugar que ele estava com os amigos dele e falava, pessoal, esperem aí um pouquinho, que eu vou lá no monte e eu vou ter um tempo com meu pai. Pessoal, daqui a pouco eu volto. Agora eu vou lá conversar com meu pai. E Jesus, ele amava ter esse relacionamento com o pai dele. Ele sempre estava querendo conversar com Deus, que é a oração, né? E teve um momento que tá lá na Bíblia, em Lucas, capítulo 11, no versículo 2 a 4. Teve um dia que Jesus, ele foi lá, ele orou como ele sempre orava. E aí um dos seus amigos perguntou, Jesus, nos ensina como orar? E aí Jesus, ele podia ter vindo com uma lista, né, de minutos que você tem que ficar orando, ou horas, tem que ser de joelhos, tem que ser em pé, como é que tem que ser, mas não, Jesus não deu uma lista de regras. Jesus, ele falou que a gente deveria seguir um exemplo, um simples exemplo de oração. E é o que vocês vão ver agora aí, Jesus, nesse momento, conversando com os seus discípulos e com mais algumas pessoas. Olhem aí. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E aí, vocês viram Jesus falando com os discípulos? Essa oração, ele deu essa oração que a gente chama de oração do Pai Nosso como um exemplo. É um exemplo para a gente seguir, e a gente já vai conversar mais sobre ela. Mas é para a gente ficar
repetindo, será essa oração? Ah, Jesus falou que é pra gente orar assim. E aí eu vou pegar a minha Bíblia e eu vou ficar lendo ela, lendo, até eu decorar essa oração. E toda vez que eu for orar, eu vou repetir isso porque foi o que Jesus falou. É pra fazer isso? Não, não é pra fazer isso. Não é pra gente ficar repetindo a oração. A gente pode falar com Deus do nosso jeito. A oração, ela é uma conversa. E a gente conversa, você conversa com seu pai e com a sua mãe, sempre a mesma coisa? Não, né? Cada dia você conversa uma coisa diferente. As coisas que acontecem no seu dia, tem dias que você tá talvez com alguma angústia no teu coração e se você vai falar, e no outro dia você não tá com aquela angústia, daí você não vai falar. Um dia que você tem prova, você pede pro teu pai e pra tua mãe te ajudar a estudar. Então a gente tem conversas diferentes com as pessoas no nosso dia a dia, da mesma forma é com Deus. Então Jesus, ele deu essa oração, que a gente chama de oração do Pai Nosso, como um exemplo para a gente seguir. E por que é tão importante a gente seguir esse exemplo de oração? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes dessa oração, e aí eu vou dando alguns exemplos de como que a gente pode usar essa oração no nosso dia a dia. Então, a primeira parte dessa oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que será que significa santificado seja o teu nome? A gente precisa toda vez chamar a Deus, falar: Deus, santificado seja o seu nome. Começar a oração assim? Não. O que Jesus estava querendo ensinar? Que quando a gente começa a orar, a gente exalta Deus. A gente fala para Deus quem Ele é para nós. Então, a gente pode começar: Deus, como o Senhor é incrível. Deus, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, como o Senhor é poderoso. Como o Senhor faz coisas maravilhosas. Querido Pai, não há ninguém como o Senhor. Então, cada dia a gente pode falar alguma característica de Deus, alguma forma que a gente tem de expressar quem Deus é para nós. Então, por isso que Jesus, ele começa: santificado seja o teu nome. A próxima parte: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? Essa é a parte que fala: venha o teu reino. O que Jesus estava querendo falar com isso? O que significa venha o teu reino? Quando a gente fala isso para Deus, significa que a gente sabe que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então Deus, ele olha aqui para nós, ele olha tudo que está acontecendo aqui na terra e ele tem o controle de tudo. E na nossa oração, a gente precisa que a paz de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus que existe lá no céu seja manifesta aqui na terra. Então a gente pode orar: Deus, me ajuda a compartilhar a sua bondade com os outros. Deus, me ajuda a ser amoroso com os que estão perto de mim. Me mostra como que eu posso brilhar a tua luz aonde eu for. Quando a gente faz isso, a gente está declarando que o reino de Deus será manifestado aqui na terra, como ele é no céu. Isso que Jesus estava querendo nos falar. E a outra parte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não está falando esse texto, essa parte dessa oração, não está falando só de comida. Sim, também. É Deus que nos dá o alimento. Por isso que toda vez que a gente vai almoçar, jantar, a gente tem o costume de orar, de agradecer por aquele alimento, porque quem nos dá o alimento é Deus, é Ele quem nos provê. Mas quer dizer que a gente pode pedir e agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos dá. Não só o alimento, mas todas as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, a saúde que a gente tem, a nossa roupa, os sapatos que a gente pode pôr no pé, um banho gostoso, uma cama quentinha nesses dias de frio, uma escola, tantas coisas que Deus nos dá, um carro talvez que você tenha, né, que teus pais para te levar para os lugares, são coisas que Deus, ele nos dá, é um presente dele para nós, coisas para a gente usufruir aqui na terra.
E aí, a gente pode, nesse momento de oração, né? A gente já engrandeceu a Deus por quem Deus é. A gente já declarou, já pediu para Ele nos ajudar a manifestar o reino dele aqui na terra, como é no céu. E aí também a gente pode pedir as coisas para Deus. Então aqui tá pedindo uma coisa que a gente precisa, né? A gente precisa de alimento. Então tem um momento da oração que é importante a gente colocar para Deus aquilo que a gente precisa, o que tá lá no fundo do nosso coração e que a gente quer. Então se você tá passando por algum problema na tua família, você pode pedir para Deus ajudar. Se tem alguma pessoa na tua família que tá doente, você pode pedir: Pai, por favor, venha curar a minha avó que tá doente. Outras coisas também. Deus, me ajuda a ter mais paciência com meu irmão. Me ajuda a manifestar o fruto do Espírito aonde eu for, em casa, na escola. E aí é hora de pedir. Pedir. E mesmo aquelas coisas que você acha que, ai, Deus nem vai ouvir eu pedir. Ai, eu quero tanto um brinquedo. Ou eu quero tanto ir bem na prova. Pede. Pede. Deus, ele é nosso Pai. E uma das coisas da oração é a parte da petição. A gente precisa pedir para Deus as coisas que a gente quer. E aí a outra parte é: perdoai-nos as nossas ofensas. E daí a outra parte: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, uma parte muito importante da oração é a gente pedir perdão para Deus pelas coisas que a gente erra, porque todos os seres humanos, eles erram, a gente peca. Mesmo que a gente se esforce muito para cumprir a vontade de Deus, alguma coisinha ou outra a gente vai errar. Então, é muito importante no momento da oração, a gente ter esse momento de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas coisas que a gente faz de errado, e também liberar perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam. Então, às vezes, um irmão fez alguma coisa para você e você não gostou, libera perdão para ele. Ou para alguma pessoa na escola, até um pai e uma mãe que talvez fez uma coisa que machucou seu coração, libera perdão e peça perdão para Deus também por alguma coisa que você fez. Então, nesse momento da oração, fala: Deus, me perdoa porque hoje eu acabei mentindo. Me perdoa, limpa meu coração, eu não quero mais que isso aconteça. Deus, me perdoa porque eu não manifestei amor pro meu irmão, pra minha irmã hoje. Me perdoa, que eu não faça mais isso. Então, que vocês tenham o costume de, no momento da oração de vocês, também pedir perdão e liberar perdão para os outros. E aí, a última parte da oração é: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que Jesus estava querendo nos ensinar? Aqui na Terra, a gente sabe que o diabo, ele tá rondando as nossas vidas. A Bíblia fala que ele tá ao nosso derredor. Então, ao nosso redor estão os anjos. E ao derredor, um pouquinho mais longe, tá o diabo. Mas ele quer, sim, nos afastar de Deus. Ele quer que a gente cometa pecados. Ele quer que a gente caia em tentações. Tentações são coisas erradas, mas que a nossa alma, o nosso corpo, muitas vezes tem desejo de fazer. Então, coisas erradas, que a gente sabe que é errado, mas às vezes a gente acaba fazendo. Isso é uma tentação, a gente cair em tentação. Jesus sabe disso. Por isso, Jesus nos alertou: ei, na oração de vocês, não esqueçam de pedir para Deus ajudar vocês a se livrar da tentação, para que vocês não caiam na tentação. Então, por exemplo, quem aí já faz prova e tem a tentação de olhar para o amiguinho do lado e copiar as respostas dele. Às vezes dá vontade, né? Falar: ai, meu amiguinho, eu sei que ele estudou muito, eu sei que ele vai bem, eu tô com a tentação de olhar e copiar, mas isso é errado, isso é mentir, isso é enganar. Então você pode pedir: Pai, me ajuda a não ter mais essa tentação de olhar para o lado, de copiar o que meu amigo tá fazendo na prova, que eu não caia nessa tentação. Me ajuda a não pegar as bolachas escondidas lá na cozinha, que eu sei que minha mãe não quer que eu coma antes do almoço. Me ajuda a não cair na tentação de fazer coisas erradas, de mentir. E aí, cada dia vão ser atitudes novas, vão ser coisas novas que vão aparecendo. E aí, vocês vão
por todos esses passos da oração que Jesus deixou como exemplo para nós. E aí, cada dia é uma coisa diferente que a gente vai colocando aí na oração. Então, que vocês possam praticar isso, né? Esse que é o nosso tema da semana, é a gente praticar a oração, tá? Então, agora eu vou fazer uma oração com vocês. Fechem os seus olhos pra gente terminar orando. Querido Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor é santo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor enviou a Jesus para ser o nosso Salvador, ser um exemplo para nós de como a gente vai viver a nossa vida aqui na Terra e também como a gente vai falar, conversar com o Senhor no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a todo dia tirar um tempo nessa semana para a gente conversar com você, abrir o nosso coração, falar as coisas mais profundas lá dentro do nosso coração com você, para a gente dizer o quão incrível o Senhor é, para a gente pedir a sua ajuda, também o perdão, para o Senhor nos fortalecer, para a gente não cair em tentação. Nos ajuda, Senhor, a falarmos com o Senhor sobre o que estiver acontecendo nas nossas vidas e também como a gente pode manifestar o teu amor para todas as pessoas ao nosso redor. Deus, nós te amamos e oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, nessa semana, pratique falar com Deus, pratique orar a Deus. Isso que nós vamos fazer essa semana, combinado? Então vai lá, eu quero depois saber como que tem sido essa prática de vocês, quantos quilômetros aí vocês já estão correndo para alcançar o nosso objetivo, que é estreitar a nossa relação com o nosso Pai, tá bom? Um beijo!